Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, né? Nessa tarde de sexta, onde a gente está com mais uma das etapas aqui do nosso Inovatec, né? Hoje, recebendo então o Eduardo Benfica, ele é chefe do escritório de difusão regional Nordeste do INPE, tá? Também ele, como currículo resumido, ele é mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e também especialista em geração da inovação, em gestão da inovação e difusão tecnológica, também pela mesma universidade. Gratos por tê-lo aqui, Eduardo, né? O tema da sua palestra de hoje vai ser noções básicas de registro de desenho industrial. Faz parte do nosso evento, né, que está sendo totalmente digital, né, esse ano, tá? E fique, então, à vontade para proferir a sua palestra. Peço que todos os participantes, nesse momento, tirem imagem e também microfone, para que não atrapalhe a apresentação do Eduardo, tá? E também não atrapalhe a velocidade, então, da nossa transmissão. Fique à vontade, Eduardo. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Queria iniciar agradecendo aí o convite e a organização da Universidade Federal de Sergipe, né, pela Sintec, juntamente com o INPI, local, nossa unidade regional chefiada pelo Hélio, que eu acho que todo mundo conhece. Não sei se ele chegou já a fazer alguma apresentação dentro desse evento, mas é um cara que realmente está presente, motiva e tem um amor pela causa, né, da inovação e da propriedade intelectual. Então, queria iniciar agradecendo e dizendo que o nosso papel, tá, como gestores, né, do NPI, é exatamente a gente estar junto dos diversos atores, né, e comunidades e pessoas, empreendedores, startups, centros de inovação, clusters de inovação, falando desse tema que propriedade intelectual como um todo, que é tão pouco difundido, né, ainda dentro da nossa cultura, né, e quando a gente fala de inovação, a gente não fala de PI, são coisas muito dissociadas uma das outras, e a gente sabe que a propriedade intelectual é algo muito transversal e multidisciplinar que acaba atingindo diversas áreas, né, de formação, e eu acho que isso já foi conversado aqui, que dentro da nossa academia ainda não há esse entendimento da geral, né, sobre a importância e a necessidade de se ter dos nossos currículos e grades das mais diversas áreas, né, essa informação. Aí, hoje, especificamente, eu vou falar sobre desenho industrial, tá? Eu posso já compartilhar aqui, professor? Sim, pode ficar à vontade, tá? Então, a ideia, pessoal, é eu trazer para vocês, de forma muito prática e clara, quais são as peculiaridades da questão do registro de desenho industrial, principalmente focando, claro, na forma e nas condições de proteção no INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão responsável por garantir os direitos de propriedade industrial aqui no Brasil. E é uma palestra com muitos exemplos, que eu acho que é legal, quando a gente fala de design, né, quando a gente fala de desenho industrial, é importante a gente visualizar do que simplesmente teorizar. Claro que eu vou trazer algumas questões legais e pontuais, tá? Mas eu acho que a gente tem que sair também desse juridiquês, né? Sei que tem alguns advogados aqui, nada contra, faço parte e sou membro da OAB Pernambuco, né? Da Comissão de PI, sei da importância, os advogados fazem parte do sistema de inovação, devem e precisam fazer parte, tá? Mas como aqui eu acho que é um grupo muito heterogêneo, né? A gente vai citar as questões legais, que é importante, né? A gente seguir o que está previsto na lei, mas eu vou trazer casos reais do dia a dia que a gente atende aqui, o usuário, e principalmente dos casos que constam no nosso manual de desenho industrial, que
que precisa ser mais lido e difundido, porque lá tem todas as diretrizes e bases para qualquer usuário, né, submeter um pedido de registro de desenho industrial junto ao INPI, tá? Eu vou ficar sem ver tudo agora, né? Vocês estão visualizando aí a apresentação? Ainda não, Eduardo, não carregou ainda. Mas já está compartilhada? Também não. Ah, tá não? Peraí. Está aparecendo para mim aqui que está compartilhada na apresentação. Às vezes demora um pouco, né? Mas até agora não carregou não para mim. Ah, tá ok. Então, é esse o nosso papel, né, comunidade regional, como introduziu bem o professor Fernando. Hoje, aqui, especificamente no Nordeste, a gente possui 4 unidades regionais do INPI, uma é em Sergipe, né, outras 2 na Paraíba e no Ceará, e aqui em Pernambuco, hoje, é o escritório de difusão regional Nordeste, que acaba fazendo a gestão desses demais 3 escritórios, né. E a gente está em vias de abrir mais um escritório agora na Bahia, que provavelmente deve estar sendo já ocupado, né, por servidores do NPI, dentro do Senai Cimatec, né, essa unidade que a gente está cada vez mais dentro de parques tecnológicos e clusters de inovação, provavelmente no início de 2021, tá? O acordo de cooperação técnica já foi assinado, tá? Então, isso é realmente muito bom para o ecossistema da região Nordeste, né, como um todo, e acaba, claro, essa unidade lá na Bahia, favorecendo através de mais servidores aqui, possibilitando a gente ter um corpo cada vez mais forte para a gente fazer com que essa informação chegue na ponta. Tá? Eduardo, Oi. você gostaria de enviar o arquivo para a gente? Posso. Tem no chat, tem um e-mail que você pode enviar, daí a gente faz a apresentação por aqui. Pode ser, perfeito. Ok? Tem um WhatsApp, quer que eu mande pelo WhatsApp? Tem um chat, no chat aqui já tem um e-mail que você pode enviar, um e-mail da Sintec. O Danilo está conversando aqui comigo, será que ele quer que eu mande pelo WhatsApp mesmo? Deixa eu ver aqui. Pelo Zap mesmo. Tá. Então, pessoal, eu já compartilhei, mas eu vou citar aqui alguns dados, né, para não atrasar mais ainda a apresentação. A gente tem até às 16 horas, é isso, professor? Você tem pode utilizar 1 hora de apresentação, tranquilo para a gente, tá? Tá bom. E aí, só para dizer também, não sei se vocês, geralmente as pessoas perguntam, eu fiz essa apresentação bem completa, tá?
para poder, se puder, né, e se quiserem, claro, compartilhar essa apresentação com os participantes, porque tem muitos detalhes, assim, apesar de ser a ideia, né, de ser uma apresentação de noções básicas, né, mas tem muita informação legal, um pouquinho mais avançada, que eu acho que atenderia, assim, para quem gostaria de submeter pedidos de registro de desenho industrial junto ao INPI, tá bom? E aí fiquem à vontade para compartilhar. Eu não sei se está sendo essa prática com os demais palestrantes, tá? Mas da minha parte, eu sempre gosto, né, de quanto mais as pessoas utilizarem essas informações, dessas apresentações que nós fazemos, melhor ainda, né? Mais disseminadores a gente consegue, e multiplicadores, né, dessa informação melhor. Danilo, conseguiu compartilhar? Ainda não vou obter informação com o Danilo. Só um instante. Acho que ele falou alguma coisa aqui no chat. Pedindo para aguardar um minuto só. Ok. Ok, Eduardo, a apresentação está disponível. Não sei se está para você também. Tá para mim. Tem como disponibilizar, como tem lá no Microsoft Teams, para eu ficar passando? Não, né? Não, porque a gente está usando outro sistema, né? A gente está usando Não, o isso que do eu ia falar, Google, aqui né? no Google, no Google Meet não possibilita, né? Ah, tá. É compartilhar a tela, né? Que você está falando. Não, para que eu Compartilhar o uso da pudesse... tela. Tem O não, né? Meet não faz isso, não tem essa Ah, ferramenta, beleza. não. Aí eu vou ficar pedindo, então vai ser o Danilo que vai controlar, né? Que ele está Isso, apresentando, não é isso? Beleza. perfeitamente. Então vamos lá. Pode seguir, Danilo. A gente vai falar sobre isso aí, falar um pouco das estatísticas iniciando, falando do conceito, características, muitos exemplos vou trazer para vocês, tá? E também um passo a passo de como registrar, fazer isso na prática, valores, taxa e tal, como gerar a guia e acompanhar o processo de um pedido de desenho industrial junto ao INPI. Pode seguir. Então, esse aí é o novo portal, a nova cara do portal do INPI, o gov.br/INPI, é um novo conceito aí da comunicação, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. O INPI, né, é um órgão, uma autarquia federal que atualmente está ligado ao Ministério da Economia. Antigamente a gente era ligado ao extinto, né, MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Agora a gente está atrelado, né, porque esse ministério foi extinto dentro do Ministério da Economia. E eu acho que, como já foi introduzido aqui nessa semana na palestra da Carla, né, nossa colega foi maravilhosa, brilhante a apresentação dela sobre o valor do patrimônio marca, né? Esses aí são alguns dos ativos, né, que cabem ao INPI garantir os direitos, que são as marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, programa de computador, topografia de seguros integrados, que é o desenho do chip, né? O programa de computador é a proteção do código-fonte em si, né? A averbação de contratos de transferência de tecnologia e também de franquia, e a Academia do INPI também, que serve como um grande berço de fornecimento de informação tecnológica e desenvolvimento de trabalhos científicos que acabam ajudando na promoção da inovação e do incentivo do uso dessa ferramenta estratégica que é a propriedade intelectual. Mas hoje, especificamente, né, a gente vai falar de desenhos do Pode seguir. Clicando naquele link lá, você já vai de cara
e para todos esses ícones aí, que é o guia básico, a forma de você acompanhar meus pedidos, fazer uma busca, né, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem uma busca para saber se aquele objeto, né, aquele padrão ornamental que vocês estão querendo, aquela configuração aplicada de algum objeto já não está registrada, já é conhecida e tal. Custos, o sistema eletrônico, que tudo é feito pela internet hoje, através do sistema eletrônico NPI. Na verdade, 100% das solicitações de proteção do NPI são de forma digital, desde o ano passado, isso é ótimo, né? Dúvidas, a classificação do Locarno também, que é importante para você fazer uma triagem e saber se o seu objeto está ou não já protegido. E consulta, legislação, e também esse alerta que é sempre bom e importante, eu acho que a Carla deve ter falado nessa semana, mas que é dessa contra fraudes, né, que existem muitas pessoas que se passam dizendo que são do NPI, enviando boletos de cobrança, oferecendo serviço, e esse não é o nosso papel, a gente não faz isso, a gente não envia boleto de cobrança para ninguém, toda e qualquer taxa de serviço, de solicitação de serviço junto ao NPI é feito pelo próprio interessado ou através do seu procurador, tá? Pode seguir. Então, esse aqui, como vai ficar com vocês, né? Eu achei bem interessante, é um quadro bem até antigo do NPI, mas ele sintetiza, assim, todos os ativos do NPI, né? Com exceção da topografia, mas patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, o programa, ele fala o que é que protege, qual é o tempo de duração, a dimensão territorial, né? Ou seja, a questão do princípio da territorialidade, e para quê, né? E contra o que é protegido. E aí, especificamente em relação a desenho industrial, a gente vai falar mais na frente, pode seguir, de todas essas características específicas, mas é um quadro bem legal, que sintetiza bem, assim, visualmente, o que é que funciona. O panorama atual, tá, pessoal, só para trazer vocês, esse aqui é recente de 2018, mas são mais de 1.300.000 novos desenhos industriais que são solicitados no mundo, mais de 50% é só na China, aquele paísinho ali de mais de 1 bilhão de pessoas, né? Aí depois vem a União Europeia, a Coreia, Estados Unidos, Alemanha, e o Brasil fica dentro desses outros escritórios nacionais com 25%. Pode seguir. E aí, pode seguir. Aí eu tenho o Brasil especificamente aí, mas com 6.100 e poucos pedidos, né? Vem numa crescente, mas uma crescente um pouco tímida ainda, mas em comparação ao que já foi o nosso morro, vou mostrar no outro slide mais na frente, em 2011, que foi um boom do número de pedidos de desenho industrial no Brasil, mas a gente precisa ainda voltar a crescer, como outros países estão crescendo 15%, 20% ao ano no número de depósitos de pedidos de desenho industrial. Pode seguir. Aí a quantidade de depósitos que já foram feitos aqui, essa já utilizando a plataforma de busca web do INPI aqui no Brasil, né? Que aí você vê de embalagem, de pente, de espelho, tudo isso são possibilidades de proteção de desenhos industriais, e aí, utilizando o nosso sistema de busca web, você tem como fazer essa visualização, né? Então, são mais de quase 150 mil, 145 mil depósitos, né, ao longo, desde 1970 até agora, que já foram solicitados de proteção no Brasil. Pode seguir? Aí a evolução, né? Como eu falei, em 2011 foram quase 7 mil, atualmente está em torno de 6 mil e pouco, né? E essa linha vermelha, tá, pessoal, é o total, e essa linha abaixo é o total de residentes, ou seja, nós brasileiros ou empresas sediadas aqui no Brasil, com o CNPJ-BR, que estão depositando. Em torno de 60% são de brasileiros. Pode seguir. Aí está aí, exatamente, 60% dos pedidos que são feitos anualmente são brasileiros, e os outros demais são distribuídos aí para os países, 15% são só com os Estados Unidos, ou seja, as empresas americanas veem o mercado brasileiro como importante para proteger esse ativo, uma vez que a gente vai verificar e sabe, né, que a proteção é territorial. Então, quando você protege um desenho industrial aqui no nosso país, você não está protegendo em outro país. Ué, e como é que eu faço? Então, se há interesse, você tem que fazer esse depósito nos outros países também, respeitando um prazo aí de prioridade que é de 6 meses. Então, estrategicamente, você tem que ver quais são aqueles países que você entende que seja importante também proteger esse seu desenho. Pode seguir? E aí também é interessante ver que quase 40% dos pedidos são feitos por pessoas físicas, né? Enquanto que a gente vê que em outros países, a grande maioria dos desenhos industriais são feitos por empresas, né? Então, a gente precisa ainda trabalhar muito isso junto às empresas e indústrias, da necessidade de proteção desse ativo. Pode seguir?
E aí, isso aí que começa a ficar um pouco mais bizarro, né, e chocante para a gente, porque quando a gente coloca aí um estudo, né, que tem lá da Econ, que é um estudo de assuntos econômicos do NPI, né, de 2000 a 2017, olha só, 17 anos, 45% dos depósitos se encontram só no estado de São Paulo, né, e aí você vê, são geralmente esses, você vê o Ceará ali se destacando no Nordeste, isso muito por causa da Alpargatas, né, que é uma grande empresa, né, na área de calçados, e ela realmente tem essa preocupação sempre, né, de estar protegendo os novos lançamentos das novas formas, né, dos calçados dela. Mas aí quando você vai para os estados do Nordeste, né, pessoal, você vê que ao longo de 17 anos, por exemplo, né, Sergipe, por exemplo, né, que a gente está aqui conversando, depositou apenas 67 depósitos, a gente não está falando nem de concessão, tá, pessoal? 67 depósitos de desenhos industriais ao longo de 17 anos. Né? Então, a gente vê como a gente está realmente fora e desintonizado da necessidade de proteção desse ativo aí e dos benefícios que isso pode agregar valor e competitividade para as empresas. Pode seguir? E, claro, isso, quanto mais você deposita, provavelmente mais concessão você vai ter, que é exatamente esse gráfico aí que mostra a grande maioria das concessões de desenhos industriais estão concentradas em São Paulo. Pode seguir? E aqui é só para ilustrar, na maioria, quais são os mais, em geral, né, desenhos industriais registrados, que no caso aqui está muito focado ao longo, né, desses 17 anos, a grande maioria na classe de mobiliário, depois vem a parte de artigos de vestuário, né, e depois embalagens e recipiente, ou seja, aqui no Brasil tem-se, né, essa área, esse ramo industrial e comercial já verifica a necessidade de proteger as suas criações de desenhos industriais, porque já há um entendimento dentro desse ramo que é importante para que não haja essa utilização e cópia indevida por os concorrentes, os terceiros, né? Pode seguir. Esse aqui é recente, tá? Esse ranking saiu semana passada, que são os maiores depositários de desenhos industriais, de patente, marca, aqui eu tirei o retrato só do desenho industrial. Então, a Grendene, né, depositou só em 2019, aí, não sei se vocês lembram o número que eu falei lá de Sergipe, né? Então, ao longo de 17 anos, Sergipe, o estado de Sergipe depositou apenas 67. A Grendene, só em 2019, depositou 193. 93? Isso. Então, a gente vê que, quando a gente fala, vai ter um outro gráfico que pode passar, quando a gente fala dos estados do Nordeste, tá? Aí eu fiz um destaque aí dos 9 estados do Nordeste, o Ceará lá, né, com 226, depois Bahia, né, com 74, né, e a gente viu que só uma empresa depositou 193, né? Então, uma empresa depositou 193 e quando a gente vê todas as empresas e pessoas e universidades dentro de um estado depositando, que é o caso aqui de Pernambuco, né, com 28 pedidos apenas, Paraíba 20, né, e isso porque a gente vê que a Paraíba vem despontando no número de pedidos de patente, né, eu acho que vocês viram recentemente nesse ranking, a UFPB, o UFCG, né, já entendendo a importância da proteção de tecnologias, mas ainda não reconhece, não entende a proteção e a agregação de valor que pode ter no desenvolvimento e a proteção dessa parte ornamental, desses artefatos que são desenvolvidos dentro das universidades, e quando a gente fala de diversos centros de design, por exemplo, a outros de engenharia, a gente sabe que se cria e desenvolve muito coisa boa, né, coisa diferente e inovadora. E aí você vê estados como o Piauí com 2 pedidos no ano todo, né, assim, aí você visualizando, quer dizer que o pessoal, não existe desenvolvimento de novos desenhos industriais no Piauí? Provavelmente sim, né, não comparando com São Paulo, né, mas apenas 2, né, alguma coisa ali está fora do radar, e a gente sabe que é a falta de entendimento, tá? Eu já trabalho com isso há 13 anos, sou servidor da casa do INPI há 13 anos, quando a gente lida diretamente com as universidades, com os pesquisadores, eles já acham que realmente é algo muito burocrático, muito moroso, caro, né? E aí eu vou tentar desmistificar isso para vocês, dizer o quanto isso é acessível, prático, fácil e rápido, essa concessão atualmente de um desenho industrial. Pode seguir?
Aí o panorama atual, o número de pedidos a serem analisados, a gente vê que em 2019 caiu para 2.600 pedidos a serem analisados, então é o que a gente fala, a gente não tem mais backlog, que é aquele acúmulo de pedidos a serem julgados, que é o caso que acontece com a área de patentes, ainda que demora em torno de 6 a 7 anos, tá? Claro, tem pedidos na área de biotecnologia ou farmácia que demoram mais de 10 anos, né? Ou até 10 anos, mas, em geral, já está chegando em torno de 6 a 7 anos, e a meta do NPI até o ano que vem, isso para patente, tá, pessoal? Para patente, proteção de tecnologia. Até o ano que vem vai cair para 2 anos. E em relação à desenho industrial, pode passar. Olha só, em relação a desenho industrial, pessoal, está demorando em torno de 3 meses. Então, você depositando um pedido de desenho industrial, isso está saindo e, no máximo, 3 meses você já tem um certificado expedido, disponibilizado de forma online, e você já pode requerer e impedir que terceiros utilizem, se for o caso, né, esse seu desenho de forma que esteja usando de forma devida, você já pode notificar uma vez que você já tem um certificado em mãos. Pode seguir? Então, o que é o registro de desenho industrial, né? O registro de desenho industrial é esse título, que vai ser expedido pelo Estado na figura do NPI, né, que vai proteger a forma plástica de um objeto ou padrão, a gente vai falar dessa diferença, né, do objeto tridimensional e o padrão ornamental, garantindo ao seu titular o direito de exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. Então, a gente está falando de vantagem competitiva, é isso que a gente está falando, a gente está falando de estímulo, né, a partir do momento que você gastou um tempo e um recurso financeiro, uma grana, né, para desenvolver determinado tipo de criação de objeto, você seja recompensado e tenha a exclusividade de poder comercializar, negociar, utilizar isso como modelo de negócio também, junto ao mercado, uma vez que você foi o idealizador e de forma intelectual criou aquilo, né? Pode passar? Então, o registro de desenho industrial, pessoal, protege apenas o aspecto ornamental do design, tá? Então, é importante também a gente fazer essa dissociação entre proteção de tecnologia, que é o caso da patente de invenção, né? Proteção de uma melhoria funcional de um objeto, que é a questão da patente de modelo de utilidade, e a questão do desenho industrial, que é a proteção do aspecto ornamental, externo, né, de um design, que é isso que vai ser protegido. Pode seguir? Então, aqui não está em julgamento, na hora da análise do NPI, o que se é bonito, né, esteticamente ok, né, mas se tiver um componente criativo ali por trás, né, que não está ligado à questão técnica ou funcional, porque isso já é um outro tipo de proteção. E o legal da propriedade industrial é que os direitos, eles são complementares, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você cria um objeto que vai te dar uma melhoria funcional, por exemplo, né? Eu estou vendo aqui um tripé que está no meu celular. Então, o tripé já existe, tá? O cara criou uma outra perninha para aquele tripé ficar... Quer dizer, tripé que são 3, né? Mas ele criou uma alça que vai fixar melhor aquele tripé, né? Aquelas perninhas e tal. Então, aquilo vai ser uma melhoria funcional. Ah, mas ele criou um design mais diferenciado desse tripé. Ele pode proteger, além da proteção da patente de modelo de utilidade, também o desenho industrial? Pode, deve, né? Então, isso são direitos complementares, e essas estratégias realmente precisam estar bem compreendidas, né, pelas empresas e institutos, o próprio Sintec aí, para agregar cada vez mais valor ao que está sendo desenvolvido por vocês. Pode seguir? Então, o propósito é esse, é impedir terceiros que use, né, determinado produto sem o consentimento, né, colocando à venda, usando, vendendo, importando, se for o caso. Tá? Esse é o propósito como está previsto na lei. Mas é importante, pode passar? É importante dizer que isso não se aplica. Eu estava ministrando uma palestra essa semana num curso de design aqui do César School, que fica dentro do Porto Digital, não sei se vocês conhecem, né, que é um parque tecnológico aqui na área de tecnologia da informação aqui em Pernambuco. E aí o pessoal começou eufórico, né, os estudantes, então quer dizer que eu não vou poder pegar que é uma das atividades que o professor fala, né, de pegar determinados desenhos industriais e se inspirar em desenvolver algo melhor. Não, isso pode, está previsto, né, que essa utilização não se aplica, né, para impedir de caráter privado, sem essa finalidade comercial, com a finalidade experimental, relacionadas a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas. Então, isso pode, tá, pessoal? Então, quem quiser utilizar o banco de dados, as informações referentes a desenhos industriais,
para experimento, isso é possível. Você não vai poder, como está previsto ali na lei, colocar a venda, usar, produzir e ganhar grana em cima de algo que não é seu, né, que está protegido para outra pessoa. Pode seguir? A vigência, tá? É de 10 anos a partir do depósito, né, que você vai fazer junto ao INPI, e ele pode ser prorrogável por até 3 períodos consecutivos de 5 anos, dando um total de 25 anos. E essas, que é o que a gente chama de pagamentos de quinquênios, né, de 5 em 5 anos, tem que ser feito, que se você não fizer isso dentro do prazo, o pedido vai ser extinto, né? E a partir do momento que ele é extinto, ele torna-se de domínio público, e isso vai acontecer, claro, depois dos 25 anos de toda forma. Então, a proteção, se você, a partir do momento que você depositar, for concedido, manter com o pagamento desses quinquênios, que eu vou mostrar para vocês quanto é os valores, você vai ter esse registro concedido para você. E o direito, ele vai valer a partir do registro propriamente validado e concedido. Porque a partir do momento que você dá entrada, você cria uma expectativa de direito e uma prioridade de análise, tá? Mas o direito em si, ele surge a partir do momento que o NPI concede. E aí é importante dizer que dentro desse escopo do desenho industrial não se inclui materiais, cores, conceitos, tá? Como foi bem destacado ali na anterior, né, a parte externa desse design. Pode seguir? Mas, falando de universidade, né, ICT, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, instituição sem fins lucrativos e tal, o valor para depositar um pedido de registro de desenho industrial é de R$ 94,00, tá, pessoal? E se for uma empresa, pessoa jurídica normal, ou sociedade anônima SA, o do valor é de R$ 235,00. Então, esse é o valor que você dá a entrada, gera GRU e dá entrada para poder garantir essa prioridade de análise e uma expectativa de direito para que seja feita essa análise por parte do NPI. E a questão dos quinquênios, né, que eu falei, a serem pagos a cada 5 anos, né, o valor é de R$ 170,00, né, se for o caso, pago dentro do prazo ordinário, e a renovação ou prorrogação, que em alguns casos, né, tem que ser feita a partir do 10º ano, juntamente com o valor de R$ 298,00. Então, basta você gerar e pagar, né, automaticamente você já gera, o sistema já reconhece, antigamente você tinha que peticionar e tal, então hoje gerando e pagando você já tem automaticamente esse reconhecimento. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, professor Fernando. Eu paro para responder ou a gente faz isso mais para frente? Você pode respondê-las caso a sua apresentação não esteja no momento exato, né, que você achar. Melhor, né? Então, deixar para o final. Beleza. Em relação à primeira que a Nayara perguntou, né? Ela está perguntando já está fazendo uma pergunta bem avançada, né? Não sei se ela participou da palestra da Carla, né? Falando sobre marca tridimensional, né? Então, existem duas diferenças básicas, né, em relação ao registro DI e marca tridimensional. A marca tridimensional, pessoal, é a possibilidade de você proteger a embalagem de um produto, né? Ele está focado exclusivamente em relação à embalagem do produto. Exemplo, a garrafa da Coca-Cola, a embalagem do chocolate Toblerone, do Yakult, né? Eu acho que, não sei se a Carla trouxe para vocês esses exemplos, né? Então, embalagens de frascos de perfume, geralmente é protegido, né, por marca tridimensional. E por que se protege como marca tridimensional? Nem todas as leis internacionais ou legislações internacionais permitem a proteção da marca tridimensional. Aqui no Brasil é possível, e tende-se essa intenção de proteger como marca tridimensional, porque a marca, como acho que foi destacado pela Carla, a marca você pode prorrogar por ad eterno. Então, a validade de 10 anos a partir da concessão, e a cada 10 anos você pode prorrogar, diferentemente do que a gente acabou de ver em relação à vigência do desenho industrial. A vigência do desenho industrial tem até 25 anos. Então, por exemplo, se a Coca-Cola estrategicamente tivesse protegido a garrafa por desenho industrial, ela estaria já em domínio público, né? Então, ela protegeu aquela garrafinha como marca tridimensional para realmente impossibilitar que nenhuma outra empresa na área especificamente de refrigerante, né, viesse a copiar aquela embalagem que ela coloca o refrigerante dela. O que considerar para eleger a melhor opção da proteção do meu orçamento? Eu acho que é orçamento, é isso? Acho que é orçamento, né?
Então, aí é estratégia, né? E aqui a gente falou especificamente dessa diferença, mas isso é muito discutível, existem várias teorias, tá? Na área, mas eu acho que não seria muito o foco aqui da discussão básica, né? Do que a gente vai falar sobre desenho industrial, mas aí é ornamento, né? Ela perguntou. Então, a opção de proteção do meio ornamento. Então, vai depender muito do que está, se for em relação especificamente a embalagem, né? Você tem que ver estrategicamente se ela se encaixa, se é muito distintiva, né, para caracterizar a embalagem de um produto específico como marca, né? E a gente vai falar um pouco mais na frente que o desenho industrial, né, ele, na verdade, respeitando aqueles critérios do que não é considerado desenho industrial, que não é registrável como desenho industrial, ele já é registrado de cara, né? Os desenhos industriais já são concedidos de cara. Então, você tem que ver o que mais estrategicamente seria ideal para você. Não sei se o caso especificamente aí a gente está falando de embalagem, né? Mas para a marca tridimensional teria que se considerar mais dessa forma. Vamos seguindo, depois eu vejo a outra, tá? O Antônio perguntou, eu vou pular só o do Antônio e ir para o do Ayrton, tá? Mas ele perguntou, para o desenvolvimento de um equipamento, posso dar entrada na patente de desenho industrial ao mesmo tempo? Isso não é uma pergunta básica, tá? Toda pergunta é interessantíssima, tá, Ayrton? A ideia e o entendimento é que você dê realmente ao mesmo tempo. Por quê? Porque muitas pessoas entram com o pedido de patente, né? Depois é que entendem e veem a necessidade de proteger o desenho industrial, sendo que esse pedido já foi publicado. E aí ele perde a oportunidade de proteger como desenho industrial. Como a gente vai ver um pouco mais à frente, a questão do desenho industrial, ele também tem a previsão da novidade. Então, se você vier divulgar algo há mais de 6 meses atrás, né? E eu mesmo depositado isso e publicado no NPI há mais de 1 ano e meio atrás, o próprio NPI vai indeferir porque você já divulgou isso antes de proteger. Então, a ideia é que você, de fato, a partir do momento que você vai apresentar, se for o caso, né, de você apresentar os desenhos técnicos do pedido de patente de invenção, se for modelo de utilidade, obrigatoriamente você vai ter que anexar os desenhos técnicos. Então, se aquele desenho técnico, de fato, também é o desenho industrial que você quer proteger, aquilo vai ferir o princípio da novidade. Então, é bom que você dê entrada junto, tá bom? E aí o Antônio perguntou a questão do... eu vou ler, ele está perguntando exatamente por que os empreendedores, né, os microempreendedores ainda não têm essa sacada, né, e tal. Eu acho que tem um pouco, assim, deles não ser muito comum, né, porque quando um ou outro começa a fazer, a galera vai em bando, né, vendo essa necessidade, mas eu acho que tem isso, eles não veem a necessidade, pelo que eu entendo, tá, Antônio, que estou aqui na ponta, as pessoas não enxergam a necessidade, acham que é algo extremamente caro, burocrático, né, complexo, difícil, né, e hoje os sistemas do INPI estão recentemente digitalizados, né, a gente não está falando de 5, 10 anos atrás, né, está falando muito recentemente. Software, pessoal, é de 2017 para cá. Quando a pessoa queria registrar um software, ela tinha que imprimir o código-fonte, botar dentro do invólucro, levar no NPI, alguns tinham que mandar pelos correios lá para o Rio, era uma confusão danada, né? E demorava um ano, pessoal, um ano e pouco para ser emitido um certificado de registro sobre um software, né? Sobre um direito autoral, é absurdo isso. E hoje, eu acho que todo mundo aqui deve estar sabendo, mas nem todo mundo, mas com uma semana, de forma eletrônica, você obtém o seu certificado do seu software, né? Em uma semana, né? Então, teria que ser assim, eu acho que é mais ou menos isso, Antônio, falta esse conhecimento, tá bom? Mas que bom que a gente está aqui hoje discutindo sobre isso. E aí, falando um pouco da definição legal, especificamente, tá? Aí é do artigo do que é o desenho industrial, segundo a nossa lei, é a forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original. Original é bem subjetivo, mas está lá na lei, na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial, ou seja, ser produzido em larga escala, tá? Então, requisitos, tem que ser novo, tem que ser original e tem que ter aplicação industrial. Pode passar. E aí, existem os objetos tridimensionais, né, que são aqueles que têm forma e volume no espaço, essa forma majoritária de proteção, tá? Aqui no Brasil, que vai desde uma cadeira a uma luminária, por exemplo. Pode seguir.
E existem os padrões ornamentais, que são as estampas, composições gráficas, padrões de superfície, a quais são bidimensionais por natureza. Devem ser passíveis de aplicação em um objeto tridimensional. Então, os padrões ornamentais vão desde a possibilidade de estampas, né, de roupa, né, de peças de vestuário, há também essa possibilidade desse padrão ornamental visual nas plataformas digitais, por exemplo. A disposição do padrão ornamental dos ícones de um celular, ou do Netflix, ou da NetNow, tá? Então, isso também são passíveis de proteção como um padrão ornamental. Pode seguir. Aí, mais exemplos aí desses padrões aplicados, né? Um objeto que vai desde capinha de celular a colcha, né? Pode seguir. E os requisitos, como eu falei, para a concessão, a novidade, né? Resultado visual novo, original, resultado visual original, muito complexo isso, né? Subjetivo. E aplicação industrial que servir de tipo de fabricação industrial. E a gente vai falar por que essa questão que confunde-se muito com a questão do artesanato, né? De algo feito exclusivo, né? Mas existe o princípio da reprodutibilidade, né? De você poder reproduzir isso em larga escala. Isso tem a ver com esse requisito específico. Pode seguir? Então, questão de novidade, né? O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, né? O estado na técnica é tudo aquilo que se tornou público de alguma forma, acessível ao público de alguma forma. Então, aqui um exemplo de um anel que foi tornado público, registrado em 2003, aí vem um cara depositar em 2004, pode? Não vai ser conferido. Aí o cara, pode seguir? Aí o cara chega e fala, não, eu vou mudar a cor, né? Isso vai ser considerado novo? Não, né? Porque você mudou a cor, ou mesmo o material, né? Sempre que a gente falou ali um pouco antes, né, do escopo da proteção, né, material, cores, isso não está previsto na proteção do desenho industrial, tá? E sim a forma externa. Então, a forma externa, como vocês estão vendo aí, continua mesmo, tá? Então, isso não vai ser, no caso aqui o do direito, né, onde eu vou sempre ficar colocando esse xizinho aí, é porque isso não vai ser possível de ser considerado registrável como desenho industrial, tá, pessoal? Pode seguir. Então, acessível ao público, né, como falei, a questão do estado da técnica, né, antes da data do depósito do pedido no Brasil ou no exterior, beleza, pode seguir, isso pode ser por meio até de YouTube, né, que a gente vê em Instagram, a galera fazendo a torta direita, divulgando suas coisas no Instagram, e depois é que vem pedir. Eu acho que o pessoal da Sintec aí deve ter muito esses atendimentos com os pesquisadores, né, e é só o que acontece comigo aqui, pessoal, num atendimento que a gente tem com empresários, empreendedores, que quando acontece alguma coisa, ou quando eles pegam informação, aí é que eles querem vir a proteger. Pode? Não, perdeu o bonde. Isso significa que ele não vai poder mais utilizar e fabricar? Não, significa que ele não vai poder ter mais esse direito, que ele poderia ter tido se ele tivesse requerido junto ao INPI. Então, a questão específica da propriedade industrial é um direito atributivo de direito. A pessoa precisa requerer para poder tê-lo. A mesma coisa em relação à marca, à tecnologia e ao desenho industrial. Se ele não pede, ele está dizendo aqui, ó, fica aí, qualquer um vai poder produzir e comercializar esse meu desenho sem precisar me pagar royalties, né? O que é que são royalties, pessoal? São os ganhos econômicos, né, oriundos dessas transações de licenciamento e tal, e uso. Então, por isso a questão da proteção ela serve para possibilitar esses modelos de negócios, né, não só de impedir terceiros, mas também de possibilitar que isso seja vendido e licenciado para outras pessoas. Pode seguir. Aí um caso aqui específico que teve repercussão recente, né, do iPhone com a Samsung, né, do 3G com o Galaxy S Plus, e aí você vê assim, se você não visse esse sinal visualmente distintivo, né, que é a maçãzinha ou o nome Samsung, você poderia se confundir, né? Aí você vê o padrão também dos ícones e tal, pode seguir. E aí foi a pergunta, a novidade, né, e tal, isso foi uma questão histórica, pode passar, uma batalha histórica que começou em 2011, mais ou menos, e findou em 2018, chegando até a Suprema Corte americana, que garantiu os direitos para a Apple, né, que ela que estava implicando, denunciando e tal, e foi uma série não só relacionada a desenho industrial, tinha a questão de patente também, software por trás, que estava sendo utilizado de forma indevida, e ela acabou ganhando, enfim, sendo pago, acho que em torno de $1 bilhão por causa
dessa disputa que estava sendo feita entre as duas partes. E pior que a gente sabe que há muito o que a gente chama de licença cruzada, a utilização de tecnologias de um para o outro, né? Mas às vezes há essas violações, e quando um fica perdendo, ou mesmo aquele acordo, né, não sai como estava previsto, claro que algum vai chiar, e de respeito, né, às normas e às regras do jogo, né? Vamos lá? E aí, o que é original, tá, pessoal? O desenho industrial, eu sempre estou colocando os artigos ali, porque é interessante para quem quiser depois ver especificamente na lei, tá? Eu acho que é legal, mas eu vou me ater aqui especificamente à parte textual, tá? Então, o desenho industrial é considerado original quando ele resulta em uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores. Aí vem um exemplo aí de um abridor de lata, que vários abridores de latas podem ser considerados novos e originais desenhos industriais, né? Cabe aí visualmente, como a gente pode ver, realmente eles são distintivos, e aqui não está sendo analisada a funcionalidade deles, tá? Pensar, um corta melhor, outro corta pior, não. É essa parte visual ornamental externa, né? Veja, pode seguir. E aí um exemplo também da Birkin, né, que é uma bolsa, aí vem aquela Inspired, né, eu vou me inspirar e tal, e aí isso aqui, a original é aqui do lado esquerdo, tá, pessoal? E a do lado direito, ela conseguiu o registro do desenho industrial concedido para ela? Pode seguir? Não, né? Porque você pode ver que ele trocou, né, um tava, não sei se é fita, né, não chega a ser uma fita, né, mas a fita era do lado esquerdo, agora ele botou do lado direito, né, a forma de prender mudou um pouco, né, mas isso é possível, né, essa inspiração, não tanto, principalmente quando se vê uma tendência muito forte na possibilidade de confusão, porque a ideia também da proteção do direito de propriedade industrial não é confundir, né, é realmente se você se identificar e ser distintivo no mercado. Pode passar? É importante também, em relação ao original, dizer que existe a possibilidade do resultado visual original novo podendo ser decorrente da combinação de elementos já conhecidos, né? Ou mesmo a utilização de uma peça, uma cadeira, né, que já existe, já está em domínio público, e mesmo a utilização de uma peça de um kart, de Fórmula 1, formando uma cadeira. Isso pode. Ou mesmo um cara pegar uma radiola, né, e botar, eu acho que aqui é um ornamento de canto, assim, de uma peça de mobiliário. Pode. O cara pegar uma lâmpada, né, que já é conhecida, né, e tal, e utilizar isso como se fosse um jarro. Isso pode, né, isso é original. Pode seguir. Então, considera-se crime, né, contra os desenhos industriais quem fabricar sem autorização do titular produto que incorpore desenho industrial registrado ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, né? E aí vem um caso específico quando alguém se utiliza de incorpora de objeto que está registrado por terceiros. Aí tem um exemplo aí, pode passar? Danilo. Esse de cima aqui, tá, que são essas rodinhas, essas 3 rodinhas, tem um desenho industrial, e aí veio um requerente que solicitou o uso dessa rodinha para aplicar numa mala que tem esse desenho aí de um carro e tal. Ele conseguiu a concessão, ele não conseguiu porque ele utilizou o desenho que estava em vigor, né, desse desenho industrial, para se apropriar de uma nova criação dele. Então, não conseguiu o registro pelo fato dessa utilização, como está previsto na lei que a gente acabou de verificar ali. Pode seguir. Então, o que não é considerado desenho industrial, pessoal? O que... Pode passar. Que é exatamente o que não for possível garantir a reprodução em escala industrial, né? Que tem a ver com aplicação industrial. A gente falou de novo, falou de original, e agora em relação à aplicação industrial. Que de forma idêntica, né? O que não é passível de proteção. E aí vai desde do bolo, né? Porque a partir do momento que você bota uma cobertura, né? A cobertura vai correr, inclusive eu estou até com fome, tá bem bonito. Eu acho que é um cheesecake, né? Tá bonito isso. Essa torta, né? Então, isso não é passível. Mesmo aquelas artes, né? Que eu acho que em Canoa Quebrada, em Cubuco, né? Enfim, em Jeri, que você encontra a galera fazendo essas artes e tal. E aí você, ou mesmo um móvel, né, de madeira, onde há aquele corte específico que foi feito naquela madeira, será que você vai conseguir fazer o mesmo corte, né, da madeira em escala industrial? É um pouco mais difícil, né? E aí tem outros exemplos de forma artesanal. Então, essa forma instável não é passível de reconhecimento como desenho industrial. Pode seguir?
E aí é o princípio da reprodutibilidade, né? E ainda mais quando a gente vê a questão do 3D, né? E há essa confusão e essa discussão, e estamos aqui não necessariamente para discutir isso em uma hora, mas até que ponto você já não pode também pegar algo artesanal, feito de forma artística, e poder reproduzir isso em larga escala. Isso é tema para mestrado, dissertação, tá? De mestrado ou tese de doutorado. Mas a concepção é que algo que você possa reproduzir, sim, mas até que ponto a questão específica, né, de obras artísticas e artesanais que hoje a tecnologia já possibilita até você produzir em larga escala, né? Pode seguir. E aí, obras arquitetônicas também às vezes as pessoas, arquitetos, querem proteger como desenho industrial, mas isso não é considerado como desenho industrial. Existe a proteção específica, né, autoral, sobre as obras arquitetônicas, existe o conselho, a CAL, né, que faz esses registros para conferir essas obras arquitetônicas feitas pelos arquitetos e tal. Então, não cabe ao INPI fazer jus e conferir o direito de desenho industrial para esse tipo de criação, tá? As marcas, né? Como a gente viu aqui especificamente, né? Há o caso da marca tridimensional, mas a marca tridimensional não necessariamente também quer dizer que ela pode vir a ser registrada como desenho industrial e vice-versa, né? Tudo, cada um no seu quadrado. Pode seguir. Obras de arte, né, o que não é considerado, que não se considera desenho industrial, qualquer obra de caráter puramente artístico, aí desde a peça do Pensador do Rodin, e enfim, outras obras artísticas, né, de pintura. Pode seguir. E também colaborações, né, que vai desde as Havaianas, que contrata aí o Romero Brito, né, para fazer uma coleção específica de uma colaboração. Então, essas estampas específicas que foram criadas para essa, de forma artística, para essa peça específica, né, que foi, enfim, aquele calçado que já existia, isso não é passível de proteção como desenho industrial. Quer dizer que o pessoal vai poder copiar? Não, né, porque tem o direito autoral por trás ali já conferido por si só, tá? Pode seguir. E o que não é registrável, tá, pessoal? Então, ali a gente viu o que não é considerado desenho industrial e aqui o que não é registrável como desenho industrial. Aquilo que contiver elementos obscenos ou fizer apologia ao crime, drogas ou outras práticas ilícitas, denigre, difama, viola, honra, imagens, ou atente contra a liberdade de consciência, crença ou culto religioso. Tem várias discussões em relação a isso, né, porque a nossa sociedade, cultura, valores está sempre em princípios, estão em mutação sempre, mas é o que está previsto na lei lá desde 96, e alguns exemplos assim que a gente poderia destacar, pode passar, que seriam estatuetas misturando imagens religiosas com referência à cultura pop, né? Até que ponto a igreja, né, católica, especificamente de santo, né, iria se sentir ofendida, né, ou contra a honra dela, ter um registro de desenho. Pessoal, quer dizer que o cara que fizer isso, ele está infringindo qualquer... vai ser processado, vai ser... Não, o que a gente está dizendo aqui é que não é registrável, tá, pessoal? Como desenho industrial, é isso que a gente está dizendo aqui. O INPI não vai se meter aí no cara, a gente nem tem poder de polícia e fiscalização para saber se o que está sendo desenvolvido aí está ferindo ou não a honra de terceiro, não é isso. Mas a gente vai se apropriar, se caso esses pedidos forem solicitados para proteção, utilizar esse artigo 100 dizendo que isso atentaria contra a ordem, contra, provavelmente, os valores da Igreja Católica, né? Pode seguir? E aí, estampa erótica, né? Aí um pedido específico, ou um pingente, né, em forma fálica, né? E tal. Então, quer dizer que o cara não pode fazer 50 pingentes de peru, não tem problema. Mas o lance é você querer registrar isso como desenho industrial. Aí são outros 500, tá? Pode seguir? A forma necessária, comum ou vulgar, né, essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais. Isso é importante naquela confusão que se faz muito com relação à patente, né, de invenção e o desenho industrial. Pode seguir? Então, aí, o que considera-se comum é a forma amplamente explorada em um determinado campo de aplicação. Então, o cara que quer pedir uma lata, no formato de uma lata, sem distintividade nenhuma, né? O cara não vai conseguir o registro. Um rolo para papel,
no formato de um rolo para papel, né? Então, esse xizinho quer dizer que são pedidos que foram negados para registros, né, e de desenho industrial. Pode seguir? Considerar vulgar as formas geométricas tridimensionais, bi e tridimensionais, quando desprovidas de elementos capazes de conjugar ornamentabilidade, né? Então, eu vejo um cabideiro quadrado, né? Todo cabideiro é quadrado com possibilidade de você fixar, ou mesmo uma interface em branco, né? Isso aí você não pode, não tem nenhum ornamento que o distinga de outro, né? Pode seguir? Então, forma necessária como vulgar e considerações técnicas ou funcionais, né? Que aí agora que é o exemplo, pode seguir? Que é o cara querer registrar esse parafuso com todos esses detalhes técnicos que estão descritos aí, tá? Então, o detalhe técnico em si, isso não vai ser, principalmente nesse caso específico aí do parafuso, né? Que ele está querendo proteger para aquela funcionalidade específica esse desenho. Então, isso é protegível, não vai ser considerado porque, na lei, ele exclui essa questão específica da funcionalidade, né, para determinados tipos de desenhos. Então, algumas características importantes do registro, né, é que todo depósito de pedido de registro, pode seguir, eu acho que ficou ruim para ler. Tá? É industrial e observado disposto no artigo 100, 101 e 104, que a gente acabou de ver, ele vai poder ser registrado e publicado e vai ser simultaneamente concedido, mas precisa estar e observado os dispostos nesses artigos que a gente acabou de ver agora, o 100, 101 e 104, né? E aí vai ser expedido o certificado e disponibilizado no site do NPI para baixar esse titular, esse requerente baixar, né? Existe a possibilidade também, no caso, na hora do pedido do depositante, solicitar um sigilo, né? Que fica sob sigilo por 6 meses, 180 dias, contados da data do depósito, e após ele será processado. E paga-se uma taxa por isso, que é em torno de R$95. Por que o cara pede isso? Porque às vezes ele já quer garantir aquela data, né? Ele está desenvolvendo a produção dele, o marketing e tal, e ele não quer ele quer deixar sob sigilo, ele não quer que seja publicado ainda aquele desenho dele, mas ele já garante aquela data de prioridade que ele depositou. Pode seguir? E não atendido o disposto no 101 e 104, que é exatamente o que a gente falou do que não é considerado registrável, né? Será formulada exigência, que deverá ser respondido no prazo de até 60 dias, com pena de arquivamento definitivo, né? E essa resposta, tudo isso feito de forma eletrônica, né? Basta gerar a guia e dar entrada peticionando o que está sendo requerido para qualquer esclarecimento adicional. Pode seguir? E especificamente em relação ao que não é considerado, né, que é o que está no artigo 100, né, o que não é considerado como registrável, né, como desenho industrial de cara, ele já vai ser indeferido. Então, o cara deposita, né, a questão da obra artística, aquilo ali já vai ser considerado como indeferido. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto, né, se ele quiser, que é o caso para realmente saber se há ali novidade e originalidade. Não é tão utilizado isso, porque o pessoal pega a concessão e ok, é mais no caso quando, de fato, o terceiro que se diz que ele realmente incita que ele está copiando, o cara fala, não, isso aqui já existe há muito tempo. Aí, para ele provar, principalmente junto à justiça, ele requer esse exame de originalidade, novidade por parte do NPI, para que ele venha a conseguir juntar os autos do processo, principalmente na via judicial, tá? Então, emitirá o mérito, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos e tal, servirá de fundamento para a instauração de ofício do processo de nulidade. Então, também, geralmente, não é pedido isso pelos os titulares, né, porque pode ser que se encontre alguma coisa parecida no Brasil e no mundo, e ele venha a perder essa concessão que foi conferida de cara, pelo fato dele já se enquadrar como algo registrável, né? Mas isso pode ter alguma implicação e ele acabar não conseguindo seguir com esse registro dele. Ou mesmo os terceiros, ou qualquer terceiro que verifique isso, pode instaurar, mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 anos contados da concessão. Então, ele tem esse prazo aí para poder solicitar, se a pessoa observar que uma concessão foi dada a determinado requerente em cima de um objeto, que, de fato, ele observa e sabe que
não pode ser exclusivo dele, porque já não é novo e muito menos original. Pode seguir. Algumas variações que podem ser apresentadas no pedido, tá? Que é a pluralidade de variações quando é para um único objeto, que se destina ao mesmo propósito, mesmas características distintivas preponderantes, isso pode ser feito no limite máximo de até 20 variações. Como exemplo, pode seguir? O que é que isso significa? O cara dá entrada com... Não sei se eu botei aí. O cara dá entrada... Aqui, na verdade, o que ele está querendo proteger mais dentro desse desenho não é nem... Porque a gente sabe que o garfo, a faca, a colher, né? Enfim, esses objetos, eles já são comuns, né? Não são mais novos, muito menos originais. Mas é esse conjunto aí desse cabo. E sabe-se que essas são variações, né? Dentro de talheres, né? Vai ter o garfo, vai ter a faca, vai ter a colher maior, menor. Então, ele pode apresentar essas variações, tá? E esse conjunto aí que está com destaque é esse cabo branco e tal. Um pouco mais grosso, né, na ponta e afinando até chegar nessa ponta de metal. Então, isso são exemplos de variações que podem ser apresentadas num único pedido de registro de desenho industrial. Outro exemplo é de uma cadeira. O cara protegeu essa configuração aplicada em cadeira, e aí ele apresentou a mesma cadeira, você está vendo, as mesmas pernas, com as mesmas, provavelmente, dimensões, que isso não vai ser julgado e precisar ser apresentado, tá? A questão das dimensões, mas ele está apresentando que uma vai ter o braço, a outra não vai ter um braço, então, se ele tirar o braço, a cadeira vai deixar de existir como cadeira? Não, vai continuar sendo uma cadeira, entendeu? Então, isso é possível de ser apresentado num único pedido de registro de desenho industrial. Não precisa gerar GRUs diferentes para registrar uma cadeira de configuração aplicada em cadeira com braço e uma configuração aplicada em cadeira sem braço, nesse exemplo aqui que está sendo mostrado, tá? Pode seguir. A mesma coisa acontece aí para esses pincéis aí de maquiagem, né? Você vê que o formato e o padrão é o mesmo, né? Você vê só o tamanho não sei se é escova, pincel, né, que chama, acho, do pincel aqui, que é diferente, eu acho que tem uma utilidade diferente para cada um. Isso não vai ser julgado, a utilidade de cada um desses pincéis, tá? Mas você vê que eles estão dentro do mesmo produto, de uma mesma variação de configuração aplicada. Pode passar? E aí vem um padrão ornamental, né, também que é possível, né, de uma configuração, né, de aí especificamente numa embalagem, né, então com cores diferentes e formatos diferentes, mas o padrão, né, ele é o mesmo, ele segue o mesmo padrão, isso é possível você fazer num único pedido, tá, num único pedido de registro de desenho industrial. Pode passar? Mas aí vem um outro exemplo de variação, né, que se verifica que tinha um pensamento, achava-se, né, que tinha um pensamento comum, mas as formas são bastante diferentes entre si, né, e aqui está falando de luminária, né, até que ponto essas luminárias ela tem um pouco mais cheia, a outra é como se fosse um pouco mais fechada, né, mas aí nesse caso específico isso não é considerado uma variação. Se fosse o caso, poderia ser solicitado 2 pedidos de registro de desenho industrial diferente, tá? Isso pode ser também feito, como é apontado, ser feita a divisão, tá? O INPI, a partir do momento que ele verifica que isso não pode ser enquadrado como uma variação, cabe ao requerente dividir esse pedido. Isso pode ser feito após ele ter feito o depósito. Pode seguir? E a mesma coisa também para padrão ornamental de figuras e tal. Isso você não pode botar no mesmo padrão uma série de figuras distintas e dizer que isso faz parte do mesmo padrão ornamental. Pode seguir? A classificação de Locarno, tá? Assim como acho que alguns de vocês, não sei se todo mundo está participando das mesmas apresentações, mas já teve uma em relação à marca, né? Que é a classificação de início, onde você tem que enquadrar o produto ou serviço específico para representar aquele seu sinal distintivo. No caso específico da classificação de Locarno, ela existe, né? Que é uma classificação internacional utilizada também por muitos países. Ele é utilizado exatamente para facilitar essa busca, né, desse exame para encaixar esses produtos dentro dessa classificação, né, dessa pluralidade de variações e tal. E essa classificação, pode passar, ela fica disponível no site do INPI, nessa parte de classificação, você clicando ali, você tem acesso, pode passar? Tem acesso a ela, tá, nessa grande divisão de várias classificações,
E na verdade, ela é bem fácil, não é tão complicada. Existe a possibilidade de você fazer mais de uma classificação. Por exemplo, às vezes, porque tem essa preocupação, por exemplo, o cara criou a indústria automobilística, né? Ela criou o design, não que ela já sabe disso, né? Ela utiliza bastante, mas ela criou um novo design, um novo desenho industrial de um carro, né? E aí, quando ela vai depositar junto ao NPI, ela bota na classificação de automóvel. Geralmente, também ela coloca para a parte de brinquedo, porque às vezes tem um souvenir, tem um brinquedo que ela vai lançar e tal. Mas isso quer dizer, pelo fato dela não ter protegido ou classificado como um brinco, né? Alguma joalheria pode pegar aquele mesmo design e fazer como brinco, como colar? Não pode, tá, pessoal? Não pode. Então, diferentemente da especialidade que a gente vê na classificação de início, né, que é aquele nome utilizado para outro serviço ou produto, isso pode, né? Claro, existem as exceções lá da marca de alto renome, mas em geral pode. No caso aqui de desenho industrial, não. É mais para facilitar essa classificação na hora da busca, tá? Mas a partir do momento que você protege aquela configuração aplicada, que você tem que dizer aonde você vai estar aplicando ela, né, ou aquele padrão ornamental em determinado produto, mas isso não significa que alguém vai poder utilizar aquele objeto em um outro formato, em uma outra utilidade. Não vai poder, porque o desenho industrial, por si só, ele vai estar protegido, tá? Pode seguir. Então, qual é o passo a passo para o registro, para a gente finalizar aqui? Tem que ler o material, cadastrar o usuário, né, onde vai ser criado o login e senha, consultar a tabela de retribuição que vai ficar aqui para vocês, tem que emitir a guia de recolhimento, acessar tudo o EDI, né, que é o sistema eletrônico, preencher esse formulário, né, onde você vai, principalmente, anexar essas imagens, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos, e fazer essa classificação e colocar duas pessoas importantes, né, que é o titular e, principalmente, também os autores, né. Eu estava numa apresentação recente de um designer e tal, que até do NPI, Eduardo Rio, com quem eu conversei antes de vir para cá, ele é pesquisador do NPI e examina, ele fala dessa, assim, até como um sentimento, né, não sei se tem designers, desenhistas industriais aqui e tal, que eles sentem muito que quando trabalham para as empresas, né, esse reconhecimento dos autores, né, daquele, por mais que quem tem o direito, tá, de comercializar, é o requerente, aquele que depositou, que em geral vai ser a indústria, a empresa que vai estar ali por trás, né? Mas os autores é importante que haja esse reconhecimento, e isso tem que ser descrito nesse formulário de requerimento do pedido de desenho industrial, tá? Então, é importante ter atenção e contemplar ali, né, pessoal, todo mundo que, de fato, botou a mão na massa e utilizou o seu intelecto para desenvolver aquele desenho, né? E finalizar aqui, principalmente, é o acompanhamento. Pode seguir. Esse aqui é o acesso rápido, com uma série de ícones. Eu não sei se vocês já deram entrada no site. Esse site aqui é de semana passada para cá, tá, pessoal? Pegou todo mundo de surpresa. Porque a gente pensou que ia acontecer um pouquinho mais de tempo, mas ele ficou bem mais legal. Achei menos ícones, mais clean, né? Não sei se vocês utilizam o site do NPI, ficou mais legal mesmo a arquitetura. E aí, por aí você pode seguir, Danilo. Então, por aí você vai fazer o cadastro no NPI, pode seguir. Você vai fazer a busca, né, pelo site do NPI também, onde tem os custos, né, é o que você precisa aí de cara, e o sistema de pensionamento. Então, esses são os caminhos importantes para você fazer o pedido de desenho industrial. Pode seguir? Então, para fazer a busca, tá, pessoal? Quando você clica naquele busca web, vai ter a opção desenho industrial, e você vai bater aí. Então, se você tiver o número do pedido, você já poderia colocar o número do pedido para fazer essa busca. É importante que você estar logado, tá? Mesmo que você não vá dar nunca entrada, você vai ser um requerente, é importante você fazer o cadastro, ter um login senha, porque só em alguns tipos de busca você consegue, o NPI, na verdade, o algoritmo, o software, consegue te dar algumas informações. Então, faz o cadastro, não vai te comprometer em nada, né? Esse cadastro você não vai ser cobrado por isso, essas buscas não são pagas, são gratuitas, tá? Esses bancos de dados são disponibilizados, faz parte, né, da pretensão do sistema de propriedade intelectual fornecer essas informações, né, para a sociedade, para dali surgirem coisas cada vez melhores e mais inovadoras. Então, aí pode seguir, Danilo. Aí tem a questão da classificação, tá vendo? Que tá churado. Então, é importante você fazer a classificação, tem um íconezinho lá, você pode ir lá no campo e jogar e fazer essa busca por classificação que ele vai fazer. Exemplo aqui, pode ir. Então, exemplo aqui, aí a questão de estar logado, né? Exemplo aqui, eu botei a classificação da cadeira. Então, ele vai puxar todos esses, eu não estou conseguindo ver aqui, mas são mais de 3.000 e tantos
registros, né, de desenhos industriais no portal do NPI. Isso aqui é tudo pelo portal do NPI, tá, pessoal? No portal do NPI relacionados à cadeira, tá? Então, alguns não tem imagem, você tem que clicar, você tem que ver o documento, às vezes não está digitalizado, você pode requerer isso junto ao NPI depois. Algumas também, pelo fato não necessariamente não tem imagem, mas é porque ela fica achatada, tá? Enfim, aí já é problema de configuração do próprio portal do NPI, mas você clicando dentro do número do processo, você visualiza melhor. Então, isso é só um exemplo de como você pode fazer uma busca, para quem aqui está querendo possibilitar ou registrar. É interessante fazer essa busca para também não querer proteger um determinado tipo de desenho que já foi registrado por outra pessoa. Pode seguir? Aí um exemplo que você clicando dentro daquele ícone, né, você vai dar, por exemplo, nesse puff aí específico, e aí mais acima, pode seguir, acho que eu fiz uma referência, pronto, ali, você clicando ali, você vê o documento na íntegra, tá, pessoal? E aí, logo abaixo, tá vendo, tem a concessão, tem os quinquênios, os prazos, toda a forma de você fazer acompanhamento, e você pode também, um acompanhamento, você cadastrar, como eu te mostrei naqueles ícones lá no começo, nos meus pedidos. Isso significa, através do seu login sempre, você pode cadastrar não só o seu pedido, como de concorrentes, enfim, de várias pessoas, para poder receber notificações referentes a despachos relacionados ao teu processo ou qualquer processo que você queira acompanhar. Então, isso é bacana, é interessante, muitas pessoas, às vezes, desconhecem essa ferramenta, porque podem vir, principalmente nessa etapa, antes da concessão, do exame formal, ou mesmo do exame técnico, acaba perdendo o prazo porque não acompanha o processo, passa o prazo, e aí ele perdeu a oportunidade de cumprir e não tem mais como devolver esse prazo para ele, tá? Pode seguir. O manual do usuário, tá, que está de desenho industrial, você pode baixar ele também em PDF, ele é bem interessante, e tudo isso que a gente está conversando aqui, muito mais, claro, né? Pode seguir. Pode seguir. E qual é a forma correta de apresentar, né? Existem as duas formas de apresentação, pode seguir, tanto a parte tridimensional, né, que é a forma ou superfície de um objeto, configuração aplicada, isso no próprio, quando você for preencher o formulário, já vai ter, quando você seleciona qual é a forma de apresentação, se é tridimensional ou bidimensional, ele já coloca o título dessa forma, né, configuração aplicada, e você vai ter que dizer qual é o objeto. É a mesma coisa das características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores, aplicado a determinado objeto. Pode seguir? Então, alguns exemplos aí, especificamente de um objeto tridimensional, que tem essas posições octogonais, né, que vão ter que ser apresentadas, frente, verso, perspectiva, as vistas, né, que são chamadas, que é exigido essa apresentação, como está previsto no manual, e é importante que cada uma, como eu vou falar um pouco mais na frente, ela fique separada por folha e numerada, para ficar claro para quem for analisar, e muito bem, quem for consultar, de que parte trata esse objeto, né, se é a frente, as costas e tal. Pode seguir? E a mesma coisa para um padrão ornamental aí aplicado, né, que é o caso aí específico desse desenho, né, aplicado especificamente em uma xícara. Tá? Então, são formas corretas de apresentação de proteção. Aí, a questão outros exemplos também de como você pode apresentar isso, a questão do mobiliário, todos esses exemplos, tá, pessoal, eu retirei do próprio manual. A questão de mobiliário, ou mesmo também esse para absorvente, né? Que é o caso aqui do de baixo, que são padrões ornamentais aplicados a determinado produto. O de cima, a um mobiliário, o de baixo, a absorvente. Pode seguir? A questão do conjunto das figuras, né? Que é por meio de uma perspectiva de vistas ortogonais, como eu falei, né? Então, anterior, posterior, laterais, superior, inferior. Aqui um exemplo que eu trouxe, pode passar? Aí, de um calçado, né, você vai apresentar nas diversas perspectivas, né, de posição, tanto quer dizer, na perspectiva lateral, direita, esquerda, superior, inferior, traseiro, frontal, tá? Para ficar claro, realmente, para o mercado, quais são, como é, de fato, esse desenho. Isso aqui, especificamente, é uma foto, é uma fotografia, mas pode também ser um desenho técnico, tá, pessoal? Pode passar? O relatório descritivo e reivindicação, isso aqui é uma coisa mais avançada, mas como eu não quis perder a oportunidade, eu já vi que o Ayrton está querendo uma apresentação, por mim, já é sua, viu, Ayrton? Se o pessoal da Sintec puder, já está com elas, inclusive, viu, Danilo, se você quiser, o professor Fernando também,
poder passar para o pessoal, para mim é excelente, tá? E o relatório descritivo de reivindicações não é obrigatório, tá, pessoal? Ele só é obrigatório nos casos quando houver omissão de vistas ou apresentação de figuras meramente ilustrativas. Às vezes o cara quer botar, por exemplo, proteger uma configuração aplicada de relógio, e aí ele bota o pulso da pessoa ali para ilustrar como é que o relógio vai ficar no pulso da pessoa. Então, são linhas tracejadas e tal. Isso aqui é algo um pouco mais avançado, tá? Do que simplesmente você pegar uma cadeira e registrar, tá? Então, aí é um preciosismo que aí seria um curso mais avançado de 4 horas, que a gente não tem como tratar aqui. Mas, se for o caso, e isso está muito bem, como eu coloquei, acho que eu coloquei, pode seguir, Danilo. Como eu coloquei, esse relatório descritivo, tá? De nada tem a ver com o relatório descritivo de patente, tá, pessoal? Que vai ser discutido, eu não sei se já foi discutido com vocês aqui nesse evento, mas são coisas diferentes. Aqui é só para você explicar quais são as figuras e essas vistas, né, que estão sendo apresentadas em cada um dos desenhos, e se for o caso, de explicar essas figuras que são meramente ilustrativas e tal. E esse modelo específico aqui está disponível no manual, então não é nada que você tem que criar, ou é só você baixar e colocar as observações. Substituir, na verdade, né? É a mesma coisa para a reivindicação, onde você apenas informa que reivindica que seja aplicado de acordo com o que está sendo apresentado nas fotografias e no relatório descritivo. É basicamente esse texto. Pode seguir. E é o que eu falo, na dúvida, não apresenta o relatório descritivo e reivindicação, tá? É o que o próprio pessoal da diretoria do setor fala, porque às vezes as pessoas querem complicar, descrever funcionalidade e tal, isso não é para ser descrito isso, que é o caso do relatório descritivo e reivindicação para patente, tá? Às vezes as pessoas não gostam de falar para não confundir, né? Mas eu queria deixar claro aqui que isso pode existir, está previsto no manual, mas eu acredito que aqui não seria o caso de ser necessário, pelo menos eu nunca atendi um usuário nesses meus 13 anos na necessidade de apresentar um relatório descritivo e uma reivindicação, tá? Que às vezes acaba confundindo. Aqui só uns exemplos de como deve ser apresentado, esses desenhos ou fotografias, tá, pessoal? E tem que conter, isso aqui é a parte formal mesmo, que faz parte do processo, mas não cabe aqui a gente ficar discutindo isso, a gente pode, se for o caso da intenção e necessidade da Sintec, está exatamente para poder fazer esses depósitos para vocês das universidades, e quem não é da universidade e tal, a gente também pode orientar de como você via assumir. O próprio manual ele é muito claro quanto a isso, mas a gente também está à disposição para qualquer esclarecimento adicional. E a apresentação vai ficar com vocês, é só seguir. Aí, como exemplo, pode passar? Às vezes, é só um exemplo aqui, ó, do lado esquerdo, né, esse objeto aqui de recipiente para gás, ele está muito escuro, então você não vê qual é a curva, né, ou qualquer ângulo, né, específico dessa parte frontal dessa perspectiva. Mas quando você vê do lado direito aqui, nessa possibilidade mais cinza, né, fica mais claro e você identifica melhor o objeto, tá? Então, esse daqui, do lado direito, é o correto, do lado esquerdo iria cair em exigência, porque não estaria tão legível assim. Pode seguir? E como é que você faz para acompanhar o processo? É tudo feito pelo site do NPI ou pelo sistema de acompanhamento do Busca Web, digitando o número do processo, ou, como vocês já devem saber, toda terça-feira são publicadas as RPI, na Revista da Propriedade Industrial, separado hoje por seções, todos os espaços relacionados às publicações do NPI, né? E aí, especificamente, nesse link aí da RPI, pode passar, Danilo, tem a parte de desenho industrial. Então, você clicaria ali para verificar, e é muito legal, porque você vê muita coisa bacana que está sendo de prospecção mesmo, né? Que vai ser colocada no mercado. Então, eu sugiro para quem é designer e tal, e está desenvolvendo algum artefato, que consulte isso, porque é muito legal, tem muita coisa bacana que a gente às vezes fica achando que vai achar em algum artigo científico, ou mesmo no Google, e está ali, né, toda semana sendo divulgado um monte de coisa legal que está sendo protegida por muitas empresas. E ali tem também, sabendo quem é um requerente, a informação bibliográfica é muito interessante. E aí, para finalizar, né, por que proteger, né? Isso aí são todos exemplos, pode seguindo aí, são vários desenhos industriais que foram protegidos por instituições de ensino e pesquisa, né? Que isso aí foi o destaque que eu retirei lá da apresentação do Eduardo Rio, que ele é um dos pesquisadores examinadores de desenho industrial do INPI, um cara massa, meu xará, gente boa e tal, e ele fez essa apresentação no curso de IPI para clusters de inovação, onde ele
muitas das instituições, ou das pessoas das instituições que estavam lá, não sabiam, por exemplo, que eles tinham um desenho industrial registrado, né? E aí vai desde sei lá, uma banca, né, um forno, ou uma cadeira do Senai. Aqui eu acho que tem um destaque, até o forno do Instituto Federal, da Universidade Federal de Sergipe, não sei se o Danilo ou o professor Fernando sabia, pronto, isso aqui é um desenho industrial registrado pela Sintec, né? Passou pela Sintec, mas de vocês aí, da Universidade Federal, tá? Então, existe essa possibilidade de agregação de valor para esses produtos que são desenvolvidos dentro dos centros universitários, os mais diversos possíveis, e isso sim pode gerar negócio, pode atrair investimento para aquele centro, para aquele departamento, para que mais inovações de produto especificamente, né, venham a ser desenvolvidos no Brasil. Tá bom? Acho que era isso. Ver se tem mais. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Desculpa o atraso, eu passei aí mais, eu acho que uns 15 minutos, né? Acho que era para ir até as 4h15. Acho que ficou todo mundo, porque o assunto né, professor Fernando, é muito, muito legal. E quando a gente vê diante daqueles números, a gente vê que é pouco utilizado ainda. E eu acho que muito por causa dessa pouca informação, né? E eu que realmente sou convidado para palestrar em cursos de design, né? Todos os alunos, inclusive os professores, falam, porra, eu não tive essa informação, né? Não tive a possibilidade de ter esse conhecimento, e aí já desperta, de certa forma, algumas possibilidades, insights de proteção, né? De estratégias de proteção porque é desenvolvido. Tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição. Ótima palestra, Eduardo. Muito obrigado a você, tá, por passar seus conhecimentos, seu know-how, né? Para nós aqui tanto da Sintec como também todos os que estão participando então da palestra, tá? Ótima apresentação e ótimo conteúdo também, né? Então, tá de parabéns. Iniciamos agora as perguntas, pode ser, Eduardo? Pode sim. Tem algumas perguntas aqui destacadas e vamos começar por elas. A última, que foi a primeira que você não respondeu até o momento, né? Seria então das 15h51 do Martins, tá? Tá. Nós brasileiros somos muito arretados e criativos, né? Algo que a gente faz muito nos laboratórios de pesquisa são os chamados armengues. Alguns armengues são tão bons que ficam muito tempo nos arranjos experimentais e melhoram os arranjos experimentais originais. Podemos peticionar para desenho industrial, caso consigamos fazer isso com reprodutibilidade? Sim. Eu só não estou entendendo o que é armengues, eu não sei o que é isso. Armengues é uma expressão que usamos aqui, eu acho que também em Pernambuco, talvez, que seriam os arranjos, né? Assim, são arranjos criativos, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade de fazer um ensaio e a gente de repente escolhe um item que pode nos ajudar então a dar um apoio a um instrumento, né? Isso não estava previsto inicialmente, vamos dizer assim, nas máquinas que nós temos disponíveis, né? Principalmente em laboratórios, tá? Então esses artifícios, esses que são chamados de armengues, né? Podem ajudar a execução daqueles ensaios, né? Eu acho que foi basicamente isso que o professor quis colocar, tá? Então essas modificações que fazemos, né? Muitas vezes viram aparatos, né? Elas podem ser então, um alvo aí de desenho industrial. Pois eu não sei, pelo que eu entendi aqui, brevemente, eu acho que isso está ligado a uma melhoria funcional de um artefato, um objeto que já existia, né? Que vocês vão criando dando uma funcionalidade melhor para esses experimentos que vocês vão desenvolvendo dentro do laboratório. Seria isso? Eu entendi dessa forma, mas talvez o professor possa também abrir o microfone se ele quiser. especificar Porque mais. se for, eu entendo muito mais como uma questão de uma patente de modelo de utilidade, né? Que é o que a gente vê aí nessa discussão, e isso é compreensível, tá, professor Antônio? A gente aqui, diante do que você está falando, não necessariamente eu posso dizer pode, não pode, tudo. Eu geralmente respondo, tudo depende, entendeu?
tudo depende. A gente está falando aqui não necessariamente vendo o objeto, né? Mas pela descrição aqui que eu entendi, isso é muito mais possível de ser protegido por uma melhoria funcional, que seria através de uma patente de modelo de utilidade, do que necessariamente com o desenho industrial, né? Dessa proteção ornamental estética, né? Será que era necessário, né, num armengue específico proteger isso? Será? Entendeu? Ou mais aquela utilidade que ele veio a propiciar? Aí sim, a utilidade sim. Então aí pensar em proteger como uma patente de modelo de utilidade, que é uma patente, entre aspas, tá? Tem muita discussão, uma patente mais fraca, né? Porque essas melhorias, como você está apresentando aqui, melhorias funcionais, elas são sempre descobertas a todo momento, né? Onde você vai adaptando e verificando melhorias em cima de objetos, né? Que você usava de uma forma e começa a usar. Tem a questão patente de segundo uso, também para diversos tipos de áreas, da área farmacêutica, por exemplo, até a área mecânica, mas eu entenderia, né? Teria que ver o objeto em si específico, tá, professor Antônio? Mas pensar aí numa possibilidade de uma patente de modelo de utilidade. Perfeito. Outra pergunta, essa é minha, tá? Uma dúvida que me surgiu, né, durante a sua apresentação. Até que nível de detalhamento o desenho industrial ele pode ser protegido, né? Será que pequenas alterações, né, configuram um novo produto, né? Quando a gente, por exemplo, junto a uma patente de modelo de utilidade ou então de invenção mesmo, né? A gente faz também um desenho industrial. Esse desenho ele pode ser alterado e ser publicado por outro também? Tudo depende, tudo depende. Alguns exemplos ali que eu soltei, né, principalmente a gente viu, né, que a grande maioria dos pedidos hoje, né, que utilizam o sistema de proteção de desenho industrial, ou são da área de móveis, né, ou de vestuário e tal, né, e aí eu botei aqui bolsas também, a gente botou aquele exemplo ali específico daquelas duas bolsas, né? Se você vir especificamente, houve uma modificação na fivela, houve uma modificação no deslocamento daquela tira, né, que ficava lá. Então, mas isso não foi considerado um desenho industrial novo, né? Esse caso aí, especificamente, exatamente. Não foi considerado um desenho industrial novo. Então, ele mudou. Tá vendo que a fivela é diferente? Pelo menos eu estou entendendo na pergunta que você está fazendo, entendeu, Fernando? Então, nessa pequena adaptação que foi feita, né, criada, não sei se para desviar, ou será que o cara realmente quis se inspirar e atrair o que a gente chama de concorrência desleal, para desviar a clientela na hora do consumo, né? Então, tudo isso depende. E aqui a gente está falando especificamente em relação a registrar, tá? Isso não quer dizer que também essas melhorias ou modificações não pudessem ser usadas, que realmente é o grande detalhe, né? Que muitas vezes também quem tem o direito adquirido de um desenho industrial, ou mesmo de uma tecnologia, quando vai tentar impedir, o cara falou, não, mas o meu aqui é diferente, ó. O seu, você pediu dessa forma, eu estou usando dessa aqui, né? Então, porque não necessariamente o que você pode, ou desenhos industriais, né, que você vá utilizar no mercado, necessariamente precisam estar registrados e protegidos para você usar. Não é isso. Né? Você não é obrigado a tudo que você venha modificar e criar, registrar para só assim usar. Né? Mas é mais garantir, como está lá o propósito, né, que a gente conversou anteriormente. O propósito é dar direito a uma pessoa, a um titular, ao requerente, né, o poder de impedir que outras pessoas venham a utilizar, usar, vender, né, comercializar, sem a devida autorização e consentimento desse cara que criou, né? Então, tudo depende, professor Fernando. Até que ponto essas pequenas, né, como você falou, quando se a gente visse o exemplo, né, aí ficaria mais fácil, mas o ideal, eu acho que é interessante, é fazer a busca, né, como a gente mostrou ali. Faz a busca, vê como é que estão as cadeiras, as bolsas. Ah, vem cá, essa bolsa aqui essa cadeira aqui foi concedida, está concedida, essa aqui também está concedida, as duas são muito parecidas, né? Então, eu vou dar entrada também, entendeu? Vou pagar lá meus R$ 94 e vou dar entrada para tentar conseguir o registro também. Então, essa tentativa, né, e erro, né, na hora da verificação, só vai se saber a partir do momento que você dá entrada e vai ser analisado. Muita gente vem querendo que a gente faça um exame prévio, né? Entendeu? Eduardo, você sabe e tal, eu não sei, eu não sou eu que vou analisar primeiro, né? Tem essa subjetividade muito grande também, mas principalmente
Isso é que a gente está falando, professor, do novo e original, daqueles pedidos que são solicitados o exame de mérito, tá? Mas, principalmente para a concessão de cara, ela precisa se enquadrar naqueles artigos que a gente viu do que não é considerado desenho industrial ou que não é registrável como desenho industrial. Então, não se enquadrando ali, você vai obter o registro, muito provavelmente, tá? Agora, se um terceiro vai solicitar, achar que foi indevida a decisão do NPI, né, e tal, aí são outros 500, a gente não tem como prever. Perfeito. Devido ao tempo, vamos direto para a última pergunta, tá? Pegando carona aí na pergunta do professor Antônio Martins também, a tela do supervisório de controle do processo de um equipamento com layout, desenho, funcionalidades específicas, código-fonte e linguagem de programação visual C+, pode ser protegido como desenho industrial? Do supervisório de controle do processo de um equipamento. Eu não estou entendendo muito bem, assim, tentando visualizar o que está sendo questionado, né? Mas tem a ver com a descrição do código-fonte, é isso? O algoritmo, é isso que ele está falando? Eu Visual creio tem mais... o visual do software talvez esteja envolvido também nessa pergunta. Não, Pelo que eu entendi. a parte específica da proteção, ela tem como forma de proteção ornamental, professor Ayrton, tem mais a ver com, na verdade, o que o algoritmo e o software ali, ele vai possibilitar, né, com relação à exposição ornamental daqueles ícones ou aquela disposição naquele template específico. E aí foi o exemplo que eu falei da disposição de uma TV a cabo, pago, que é o exemplo, né, aqui da NetNow, Netflix, né, ou mesmo, enfim, outras operadoras, né, que fornecem TV paga e tal. Então, seria mais nesse sentido do que necessariamente as funcionalidades, né? Porque isso daí, ele já tem, querendo ou não, a proteção, principalmente quando você dá entrada com registro de software, da questão da autoria, tá? Por trás disso. Então, quando você submete um registro de software, não sei se o professor Ayrton, eu acho que ele é dessa área, é isso? Ele é desenvolvedor? Então, se você desenvolve um software, a partir do momento que você registra junto ao NPI, você já tem a possibilidade de anexar todo o tipo de criação de autoria que vocês desenvolveram. De personagens, por exemplo, isso você vai botar num PDFzão, no link, né, no resumo REST que você vai ter que anexar junto ao pedido. Você já pode colocar como toda essa disposição visual, gráfica de templates de como isso vai ser oferecido no mercado. Então, isso aí tem a ver com proteção de direito autoral. O que eu visualizo, muito menos do que proteção de desenho industrial. Tá bom? Eduardo, eu vou tentar compartilhar aqui a tela para ver se fica mais fácil visualizar e tentar responder a pergunta do professor. Só um instante. Certo. Pessoal, só um aviso aqui, para não esqueçam de fazer, então, o preenchimento do formulário de avaliação, né, para gerar, então, o certificado, tá? Tá. Isso aí não se encaixaria como desenho industrial, tá? Uma proteção pelo desenho industrial. Até porque essa parte de indicação, né, num curso um pouco mais avançado a gente mostra, né, que vai desde a parte de elementos de texto, né, que eu vejo, tem muitas funcionalidades e indicações disso, não é isso? Ele não estaria dentro do padrão específico. É aquela coisa, se tirasse os elementos textuais, né, de elementos nominativos que estão descritos aí, ele se encaixaria, ele está muito mais nessa parte porque até que ponto, por exemplo, isso aí que está sendo mostrado, isso aí ia ser reproduzido e aplicado industrialmente onde, entendeu? Isso ia ser plotado dentro de uma xícara, ou dentro de um, entendeu? Ou visualmente ele ficaria dentro da tela, é isso? Só para a gente, isso foi uma pergunta que eu estou fazendo, né? Para a gente tentar chegar junto. No visual, entendeu? Principalmente ligando aos conceitos legais do que seria definido como desenho industrial.
mas a gente pode questionar isso aí. Tá? Nem tudo está perdido, não. Calma, vamos lá, entendeu? Eu acho que isso deve ter sido uma demanda que chegou por Danilo, é isso, Danilo? De proteção não de como desenho industrial, pelo professor Ayrton, né? Mas eu não enxergo, e pela minha pouca experiência, tá? Eu entenderia isso como uma proteção de desenho industrial, não. Seria mais uma proteção de um, sei lá, um enxergo como um template, né? Eu não sei se tem um software ali por trás, e protegido como direito autoral. Mas Perfeito. vamos começar depois, Danilo, ou então o professor também, e aí eu É, posso funcionar com os técnicos, tá bom? Tá também certo. as perguntas adicionais podem ser enviadas também para o fórum, né? Que é do Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia, do Sintec, é o Fórum Tech. Vocês têm aí no chat o link para esse fórum, tá? Podem depositar então as perguntas adicionais. Os que não quiseram fazer pergunta no momento também podem fazê-la então por esse fórum, que a gente vai tentando, com a ajuda do Eduardo, aí respondê-las. Eduardo, Pois muito não, obrigado pela sua apresentação. Foi excelente, muito eu que esclarecedora. agradeço. Deixa você colocar suas palavras finais, mas agradecemos em nome da Sintec, tá? Todos que estão presentes aqui, o professor Martins também está presente. Excelente turma que está no apoio aqui, né? Tanto o Danilo como a Laís, a Maria, tá? Jonathan, todos aqui agradecem, então, a sua apresentação. E todos os participantes, eu acho que todo mundo aproveitou bastante, né? Os conhecimentos aqui repassados. Deixa agora com você as últimas palavras. Pode ficar à Bom, vontade. eu que agradeço aí a todos. Eu acho que o tema desenho industrial, vocês realmente estão de parabéns por trazer essa discussão que a gente que está aí militando há muito tempo vê que não é muito comum, né? Como se fosse um direito subjugado, né? E a gente vê que tem muitas peculiaridades e muitos detalhes que podem, que tem dúvidas ainda e que eu acho que vale a pena a gente discutir. Acho que sim, é uma possibilidade de um portfólio ainda maior para as instituições virem agregar valor ao que eles estão desenvolvendo. Realmente, a gente vê algumas instituições que estão há mais tempo militando na área, né, e trabalhando desde o Unicamp, a Universidade Federal do Paraná, né, de Santa Maria, também tem já vem fazendo isso há bastante tempo, tá? E vocês, o professor Martins abriu grande professor, tá aí, eu acho que vocês estão realmente de parabéns, agradeço o convite, eu acho que espero que seja o primeiro de muitos outros eventos, e eu acho que essa parceria aqui da Universidade Federal de Sergipe com o INPI Nordeste, a gente está com uma equipe muito massa, querendo contribuir, colaborar, acho que vocês veem, assim, da coesão da nossa equipe, de querer, de fato, estar junto com vocês, passando conhecimento e fazendo com que vocês de fato, utilize essas ferramentas e esses instrumentos de propriedade industrial para beneficiar mesmo o ecossistema como um todo, tá? Então, agradeço